bem-vindos a esse momento, mais um momento importante do Ministério Público do Estado da Paraíba, nesse minicurso Técnicas para a Elaboração de Certidões e Relatórios de Diligências, um minicurso para os nossos servidores e também para técnicos ministeriais dentro dos servidores, diligência e apoio administrativo, a realização do Ministério Público do Estado da Paraíba, com o apoio do CEAF. E já iniciando esse nosso minicurso, para fazer a abertura dele de forma um pouco mais formal, porém coloquial também, a nossa primeira subprocuradora-geral, doutora Vascicléia Marinho. Doutora Vascicléia, muito boa tarde para a senhora. A palavra com a senhora a partir desse momento. Boa tarde a todas e todos. Uma satisfação estar aqui nessa tarde com vocês. Em nome do Procurador-Geral, doutor Antônio Hortêncio, e doutor Guilherme Lemos, diretor do CEAF, abrir esse evento simples, né, mas de muito significativo para a instituição, porque vai contribuir para a melhoria do trabalho dos senhores e das senhoras, vai contribuir para a melhoria dos trabalhos de nossa instituição e, portanto, vai refletir na sociedade, né, no bem para a sociedade, para a coletividade a quem nós servimos. Então, dito isso, eu parabenizo inicialmente os servidores e servidoras que se inscreveram, soube aqui pelo CEAF que foram 77 inscritos, né, um número bem importante, que demonstra a necessidade, mas, sobretudo, a vontade dos senhores e senhoras de aprenderem mais, de se aprimorarem, de se aperfeiçoarem e, portanto, de prestarem o melhor serviço à instituição e à coletividade. Parabéns aos inscritos, parabéns aos presentes, é uma oportunidade de crescimento institucional que os senhores e as senhoras não deixaram passar. Então, antes de tudo, parabéns e muito boas-vindas a todos e todas. Quero parabenizar e agradecer ao colega Carlos Davi pela idealização do minicurso, pela disponibilização do material que será distribuído entre vocês. Já pude dar uma vista rápida e perceber a qualidade do trabalho feito do Davi, que vai servir, vai impactar nos afazeres diários dos senhores e das senhoras. É um curso muito prático, né? O objetivo é esse, de dar ferramentas para o dia a dia, para a gente melhor lidar com os nossos procedimentos, com as nossas diligências, de maneira que os procedimentos sejam melhor instruídos. Então, parabenizar a Davi pela iniciativa do curso, pela produção do material, pela generosidade em compartilhar seus ensinamentos, seus conhecimentos com todos nós. Parabenizar o CEAF, mais uma organização primorosa, né? O CEAF nos orgulha muito, se destaca pela organização sempre muito de extrema qualidade dos nossos eventos. Então, um órgão de nossa instituição muito relevante, porque cuida da nossa capacitação, cuida do nosso aprimoramento e tem feito isso com maestria. Então, meus parabéns a todos e especialmente a Davi e aos coordenadores, diretores e servidores do CEA. Dito isso, eu quero dizer que o colega Davi é recém-chegado à nossa instituição, né, tem pouco tempo de instituição, mas já se mostra um membro qualificadíssimo. Foi uma feliz aquisição do Ministério Público da Paraíba. Davi retorna a casa, né? É paraibano, é da casa, mas andou por ministérios públicos outros e tem uma bagagem, apesar de jovem na idade, jovem na instituição, tem uma bagagem institucional muito grande, muito, muito forte, porque já teve a oportunidade de trabalhar em vários ministérios públicos, inclusive Aldo vai aí o pequeno currículo dele, pequeno porque a gente resumiu, mas é de grande importância, mas vocês vão perceber que ele tem uma experiência muito boa, ele é um colega muito qualificado e tem essa generosidade de compartilhar aqui conosco um pouco do muito que ele sabe, um pouco do muito que ele vivenciou nesses anos de Ministério Público.
Dito isso, eu quero aproveitar o ensejo, já que amanhã é 14 de dezembro, dia do Ministério Público, né? O nosso dia. Quero parabenizar a todos, membros, servidores, membras, servidoras de nossa instituição, por mais um 14 de dezembro, por participarmos, fazermos parte, integrarmos uma instituição tão importante, de tanta credibilidade junto à sociedade e, sobretudo, de tanta importância para a sociedade brasileira, né, para o crescimento, para o alcance dos direitos do cidadão, para o alcance dos direitos fundamentais. Nós somos a porta aberta da cidadania. Então, parabéns a todos nós, que a cada 14 de dezembro o nosso ano se renove para a gente prestar sempre o melhor serviço à sociedade. Dito isso, meu amigo Davi, meu amigo Aldo, eu dou por aberto esse evento, em nome do Procurador-Geral e do Dr. José Guilherme Lemos, e desejo a todos e todas uma tarde de muito aprendizado, de profícuo aprendizado, que aqui a gente possa aumentar o nosso conhecimento, que a gente possa aprender mais, que a gente possa, de fato, levar, e sei que será assim, levar conhecimentos que vão nos ajudar no dia a dia, como já disse antes, de maneira que o nosso trabalho, o trabalho do promotor de justiça, e o trabalho de vocês é imprescindível para o trabalho do promotor e da promotora. De maneira que tenho certeza que essa tarde vai redundar em melhoria do trabalho da instituição como todos. Muito obrigada de novo a presença de todos e devolvo a palavra ao querido Aldo. Obrigado, doutora Asclé. É importante dizer, a respeito do doutor Carlos Davi, apenas esmiuçar mais um pouco do que colocou a doutora Vascler a respeito dele. O doutor Carlos Davi, ele foi juiz na Bahia em 2013. A carga já vem de muito tempo, doutora Vascler. É promotor de justiça em Alagoas, de 2014 a 2021, né? Atuando pelo GAECO também, atuou pelo GAECO de Alagoas durante 5 anos. Hoje é promotor, coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias do Patrimônio Público, da Fazenda Pública e também do Terceiro Setor do Ministério Público do Estado da Paraíba. Doutor Carlos Davi, a palavra está com o senhor a partir desse momento para a condução desse mini-curso. Será apresentada agora pelo senhor técnicas para a elaboração de certidões e relatórios de diligências. Um mini-curso voltado para os nossos servidores. Seja muito bem-vindo e muito bom trabalho, doutor Carlos Davi. Muito obrigado, Aldo. Queria cumprimentar a doutora Vasquicléia, que nos honra com essa apresentação e com sua presença aqui nessa sala virtual. Cumprimentar também Roberta, do CEAF, que está aí organizando toda essa parte tecnológica para que nós possamos conversar, bater esse bate-papo aqui. Gostaria de cumprimentar também Valdomiro Bandeira, um agente de inteligência do GAECO, que também vai, além de prestigiar o evento como ouvinte, também vai fazer uso da palavra, vai explicar a vocês algumas técnicas ali de história de cobertura, algumas técnicas que ele utiliza no exercício da sua atividade, da sua lida diária lá no GAECO. E cumprimentar a vocês, servidores e servidoras do nosso aguerrido Ministério Público, que estão aqui nessa tarde de uma quarta-feira, véspera de feriado para nós, para aprimorar suas atividades funcionais. Eu pretendo fazer disso aqui algo extremamente prático, não vou trazer teorias, porque eu acho que não é esse o objetivo, desiderato. Algo prático, um diálogo franco. Não, eu acho interessante, ao término da minha exposição, farei uma exposição mais abreviada, e ao término eu vou franquear para que os senhores tirem dúvidas das diligências, de como estar do outro lado do balcão. Eu estou do lado de cá. Cada qual sabe de suas dificuldades. Eu acho que há um hiato, uma janela muito grande entre o técnico de diligências, que tem um serviço mais externo, mais fora da sede, com o membro, com o assessor e com os servidores do cartório, e essa distância precisa ser estreitada para que a gente tenha mais eficiência e mais efetividade em nossas funções. Eu vou compartilhar aqui a tela. Todos conseguem enxergar? Perfeito, né? Sim, doutor Carlos, está ok. Atualmente estou como coordenador do CAL, do Patrimônio Público, Fazenda Pública e Terceiro Setor. Então, a minha palestra será mais direcionada para a área do patrimônio público. Não que eu não possa tirar eventuais dúvidas de outras searas, de outras diligências que os senhores e as senhoras se deparem no dia a dia.
Porém, como eu tenho uma atuação mais focada nessa temática, e eu acredito, eu reputo que seja mais complexa, específica e difícil de se fazer as diligências, o foco da minha palestra será esse: patrimônio público. Como é que eu vou abordar? Primeiro, as 3 fases para a execução de uma diligência: planejamento, execução e documentação. Sem qualquer uma delas, a gente não tem eficiência, não tem efetividade no exercício das nossas funções. Em seguida, eu vou dividir as diligências mais simples, que eu considero, as medianas e as mais complexas. E depois faço um recorte de 3 diligências, que eu acho que é que as promotorias do patrimônio do nosso estado mais se deparam, que é servidor fantasma, empresa fantasma e servidores da prefeitura executando obras em nome de empresas privadas, particulares. Vou especificar como é que a gente deve, como é que eu acho interessante, não sou dono da verdade, se os senhores e as senhoras tiverem outra sugestão, a gente pode até debater e aprimorar. Mas como eu faria, já que o trabalho dos senhores são entregues a um promotor de justiça, como eu gostaria de obter o trabalho do técnico em diligências, nesses 3 casos específicos. Então, passada essa breve explanação inicial, vamos ao que interessa. A primeira fase, o planejamento, é fundamental para o bom êxito na diligência. É lógico que nós não precisamos planejar todas as nossas notificações, coisas simples do nosso cotidiano, e eu sei que os senhores e as senhoras têm um volume alto de trabalho, não dá para você planejar tudo. Porém, tem algumas mais complexas. O planejamento é fundamental. Tem um provérbio chinês que diz que se quiser derrubar uma árvore na metade do tempo, passe o dobro do tempo amolando o machado. Então, gaste o dobro do tempo planejando para poupar o triplo executando. É inconcebível que numa diligência complexa, como é identificar um servidor fantasma, ou mesmo uma empresa fantasma, nós saiamos apenas com o endereço e com a determinação do promotor. Nós temos um manancial de meios e métodos para para angariar informações sobre aquele alvo, sobre aquela diligência, para que aí sim a gente saia em campo e efetue a diligência. Como eu disse, eu dividi aqui a palestra em 3 tipos de diligências: as simples, as medianas e as complexas. As simples, que é notificações de agentes públicos, servidores, obviamente que a gente não precisa de um planejamento. As medianas, geralmente, é notificar um investigado, uma pessoa que não tem vínculo com a administração pública. Também, em alguns casos, não necessita fazermos planejamento. Mas as complexas, as inspeções, as vistorias, as atividades de campo propriamente dita, aí nós precisamos planejar. Nós precisamos entrar em contato com os assessores, com os promotores de justiça, com os servidores do cartório, pedir acesso aos autos, consultar fontes abertas, consultar, se possível, pedir consulta ao promotor. Eu sei que vocês não têm senha do Pandora, mas se for necessário, fazer uma consulta ao Pandora, traçar um panorama daquele alvo, daquela diligência. Podem ter certeza, se vocês tiverem informações prévias, será muito mais proveitosa a diligência, surtirá muito mais efeitos. Diligências simples. As diligências simples, como eu disse, são as notificações de agentes públicos. É extremamente simples. Ainda assim, nessas diligências, eu entendo interessante usarmos dos meios tecnológicos. Todo servidor público, todos, sem exceção, aparece em um cadastro no Sagres. E é muito simples você acessar o Sagres: www.tce.pb.gov.br. Colocou lá, vai ter uma aba bem grandona, Sagres. Você coloca lá, você já sabe em que secretaria, em que setor da administração pública aquela pessoa trabalha. Não há necessidade, na minha modesta opinião, de você se deslocar. Geralmente temos promotorias que uma sede abarca vários municípios. Não há necessidade de você sair do município sede da promotoria, se deslocar até um município circunvizinho que faz parte daquela atribuição da promotoria. Se você procurar no portal da transparência do município, você tem informações ainda mais detalhadas. Lógico que você não vai constar lá o telefone daquele servidor específico. Mas no portal da transparência, você consegue, inclusive, o telefone daquela secretaria específica. E se você se identificar como membro, como um servidor do Ministério Público, que precisa localizar o servidor tal, você já viu no Sagres qual é o cargo que ele ocupa, qual a secretaria que ele está vinculado,
ou vinculada, você vai lá no portal da transparência, procura o telefone daquela secretaria, isso tudo para poupar tempo. Esse aqui é o exemplo que eu peguei do portal da transparência de Areia de Baraunas. Lá tem o nome do secretário e o telefone. E-mail. Liga para lá. Eu queria falar com o servidor fulano de tal. Já sabe qual é a secretaria dele, que você já pesquisou no Sagres, no portal da transparência. E aí, o meio de comunicação fica muito mais ágil. Você não precisa pegar um veículo, se colocar em risco, transitar entre mais de uma cidade, quando você consegue fazer essa notificação por meio de WhatsApp, e você consegue praticamente o telefone de todos os servidores públicos utilizando essa metodologia. Interessante. Se tivermos com os dados atualizados na notificação do Ministério Público, é importantíssimo que vocês atualizem os dados. Se vocês obtiveram esses dados novos, número de telefone novo, pede sempre o e-mail, número de contato telefônico, pede mais de um número de contato telefônico, tanto dele, você é casado, sou casado. Pode me dar o contato do seu esposo também, porque a gente já tem um meio a mais de localizar essa pessoa. E se tiver em descompasso com aquela notificação que a gente expediu, é um pedido premente que vocês atualizem, coloquem lá, risco, pode até riscar na notificação, ela não utiliza mais aquele número, coloca um número novo do celular. A notificação, eu entendo que a juntada daquela primeira notificação, ela é prescindível, ela é dispensável. Se toda a informação relevante constar da certidão, não há necessidade de juntar aquela notificação expedida. Porém, se tiver alguma informação relevante, por exemplo, que um oficial, um técnico de diligência, eu quero chamar de oficial, que riscava quando tinha os números desatualizados ou que a parte, o alvo já tinha mudado, na própria notificação. Então, é importante que se junte também no procedimento do MP virtual a notificação e a certidão, se tiver alguma informação relevante, se vocês acrescentarem. Vamos passar agora para as diligências medianas. Essa daqui são as notificações de investigados. Por que eu considero elas medianas? Porque investigados, diferente de servidores públicos, eles têm um certo receio dos órgãos de persecução penal, tanto do Ministério Público quanto do Poder Judiciário, eles não querem conversa. E orientam os próprios familiares a não dar informações sobre eles. Então, sempre é um pouco mais difícil quando aquele promotor de justiça quer celebrar uma NPP, por exemplo, localizar algum desses entre aspas, criminosos, pessoas que delinquiram, que infringiram a lei e que estão respondendo a um procedimento criminal. Porém, ainda há instrumentos que a gente pode aprimorar. Sempre eu vejo, a gente se depara com muita frequência que o técnico em diligências vai lá notificar, chega lá e o cidadão não está lá. Ele está trabalhando no Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, com muita frequência, trabalhando na parte rural, na agropecuária. E aí a pessoa, o oficial chega lá, indaga da mãe, geralmente, cadê fulano, seu filho? Não, olha, fulano não está não, viajou. No máximo, ela especifica o estado que ele foi, mas não fornece mais nada. E aí há uma forma de você abordar que você meio que diminua o medo daquela parte e fornecer os dados mais específicos da localização dele. Lógico que você não vai chegar a um processo criminal, não. Olha, isso aqui é um procedimento simples, o promotor quer propor um acordo a ele. Se o promotor não encontrar, ele pode se complicar, fulano. Isso você dizendo para a mãe. Ele pode se complicar, a situação dele pode se agravar, ele pode ser preso, inclusive lá em Goiás, onde ele está. O promotor pode pedir a prisão, colocar numa coisa chamada Banco Nacional de Mandados de Prisão, e ele, quando menos esperar, indo para o trabalho dele, ser preso. Então, é um conselho que eu dou à senhora. Vou deixar meu contato telefônico aqui. A senhora entre em contato com ele, que eu sei que a senhora tem um contato telefônico. Entre em contato com ele e peça para ele entrar em contato comigo. Ou então vou voltar aqui amanhã, a senhora me dá seu contato, eu mando uma mensagem para a senhora, para que a senhora me forneça esses dados mais específicos. Se você fala dessa forma, você acho que já quebra um pouco a barreira. E tentar colher informações ali da vizinhança, puxar alguma informação daquele parente ali que você está indagando. O fulano é casado, ele está casado, ele levou os filhos, ele está trabalhando com o quê, senhor? No Rio de Janeiro, e
carteira assinada, fichado, não. Tudo aquilo, para nós, posteriormente, pode ser extremamente relevante, que a gente vai fazer um confronto com as informações que a gente coletar lá no Pandora. Porque se você obter uma informação, não, ela não trabalha fichado, não, é uma firma que vende verdura. Então, eu já consigo fazer uma triagem lá no Pandora mais específica. Eu já tiro alguns outros empregos que ele tem que não são relacionados à área de hortifruti, e já especifico mais, já penalizo mais a minha diligência. Então, sempre diligenciar, pessoal. Sempre conversar. As diligências, eu sei que o excesso de trabalho, eu não estou aqui apenas criticando o trabalho de vocês, pelo contrário, nós temos aqui servidores e servidoras exemplares, que é uma forma de trocar uma experiência. Eu do lado de cada balcão, como eu disse, mas também compreendendo as angústias e as dificuldades do trabalho de campo. Mas esse tipo de diligência ele não pode ser feito rápido. Fulano de tal, tá aí, tá não, tá no Rio de Janeiro, tá certo. O valor certifique, a mãe informou que ele não tá no Rio de Janeiro. Há meios de a gente obter. Uma rede social hoje em dia diz muito da vida da pessoa. Fontes abertas, rede social, Google, se você joga o nome da pessoa no Google, você já vai ter um panorama bacana para cumprir com a diligência. Você já vai conseguir se municiar de informações. Não que isso também não deva ser feito pelo promotor de justiça e pela assessoria. Também deve ser feita, é uma atividade investigativa. Mas também pode ser complementada pelos senhores e pelas senhoras. E sempre deixar claro, sobretudo nesse ponto aqui de investigados, que eles tentam muito se escamotear, se esconder, que o comparecimento vai ser benéfico para eles. Olha, diz a ele que o comparecimento lá na promotoria vai ser bom, o promotor quer propor um acordo, o promotor quer resolver de uma maneira mais simples para ele. Se ele não for localizado, ele pode ser preso. A senhora está ouvindo, ele pode ser preso. Eu tinha colocado aqui em tópico zonas de risco na minha explanação, mas eu vou deixar para o Bandeira, que é o agente de inteligência do GAECO, falar um pouco dessa questão do risco. Como diminuir o risco na atividade de vocês, na atividade de campo. E aí, como eu disse, fontes de pesquisa. Nós precisamos usar a tecnologia. A tecnologia é uma grande aliada para a nossa atividade funcional. Ontem teve um caso bem interessante, que foi essa empresa, uma empresa chinesa que disse que ia fazer uma cidade aqui em Mataraga, uma cidade absolutamente tecnológica. Eu vi 9 trilhões, uma empresa chinesa fazer um negócio daquele tamanho aqui em Mataraga, na mesma hora eu acendeu o alerta. Eu disse, rapaz, isso não tem procedência. Coloquei no Google, simples, rapidinho, em 15 minutos de pesquisa, eu vi que se tratava claramente de uma fraude. Não tinha fundamento. A maquete eletrônica, eles copiaram de uma cidade de Shenzhen, tudo isso por fontes abertas, tudo no Google. Consegui identificar o CNPJ da empresa, que não é informação velada, o CNPJ da empresa. Vi que a empresa tinha um capital social de 800 bilhões, é um capital social maior do que Vale, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Então, em 10 minutinhos ali de fontes abertas, eu já consegui identificar quem eram aquelas pessoas, os sócios, 2 chineses, que um já foi coach lá em Minas Gerais, que a empresa é sediada em Minas. Eu já consegui ter todo o panorama. Informação e conhecimento é vida, é poder. Você ir para uma diligência, tendo informação e conhecimento do seu alvo, do objeto da diligência e do que o promotor quer receber com o seu exercício profissional, é fundamental. Você sair sério, só com base naquele despachozinho, geralmente, meus despachos são extremamente sintéticos, 1 ou 2 linhas para fazer aquela diligência, dificilmente vai ter isso. Dificilmente vai ser uma diligência bacana, com resultado proveitoso. Mais uma vez eu ressalto, se o endereço está errado, qualquer informação dessa que você coletar lá com aquela conversa informal com aquele parente do alvo, aquilo tem que ser transcrito numa certidão. Não adianta vocês se municiarem de toda essa informação e depois não passarem para o procedimento. Ou mesmo conversar com o promotor de maneira informal, com o assessor de maneira informal. Não vai adiantar de nada. Então é importante que isso seja documentado. E se tiver alguma informação mais de caráter sigiloso ali, que você perceba que é uma informação de inteligência, que não deva entrar no MP virtual, liga para o promotor, manda um WhatsApp para o promotor, manda um WhatsApp para a assessoria e, olha, descobri uma coisa interessante aqui, ó, ele está ocupando tal cargo aqui. Então, você pode aprimorar dessa forma. E volto a dizer, se as fontes abertas não suprirem a necessidade de vocês, peçam consulta ao Pandora. Consultem o MP Virtual. O MP Virtual tem muita informação.
Consulte o PJE. PJE é sensacional. Consulta aberta pública mesmo. Você já consegue ter um panorama grande daquele investigado. Se ele responde a processo, se ele já respondeu homicídio, se ele está foragido. Vamos agora para as diligências complexas. Essa daqui é a que eu vou aprofundar. São as inspeções, as vistorias e as atividades de campo. Essas aí é que são as mais difíceis. E como eu disse, eu foquei em 3 diligências na área do patrimônio público, até porque essa palestra aqui, ela foi provocada por uma promotora de justiça do patrimônio público, que via a necessidade de aprimoramento nessas diligências de campo nessa seara. Então, por isso que a minha explanação foi mais focada nisso. Mas eu me proponho também a tirar dúvidas dos senhores e das senhoras ao término da minha explanação de outros campos, de outros tipos de diligência, desde que esteja na minha alçada de conhecimento. Então, como eu disse, essas a gente precisa de planejamento. Aqui não tem como você pegar o despacho, a deliberação do promotor de justiça ou da promotora e sair em campo para cumprir. Aqui você precisa compreender cada detalhe do procedimento. Você precisa compreender seu alvo. Você precisa consultar, você precisa se municiar de informações para depois ir a campo. Digo também que se acharem necessário o apoio de um colega, não se furtem em pedir. Eu sei que muitas promotorias aí nós temos oficiais sozinhos, mas algumas, sobretudo as maiores, até Patos ali, tem mais de um oficial. Algumas diligências, você vai precisar de um suporte, de um apoio de um colega. Então, peça esse apoio. Se tiver numa promotoria mais longínqua, mais difícil, com apenas um oficial, vejam também se um servidor do cartório, algum agente de segurança lá da promotoria pode ajudá-los nessa missão. Durante a execução, pessoal, é muito importante a utilização da fotografia. A fotografia, ela retrata, ela nos passa toda o espectro daquela cena. Então, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Uma imagem a gente consegue captar todas as sensações ali visuais, a gente consegue ver todo o ambiente. Então, é importantíssimo que essas diligências sejam registradas em fotografias. E, se possível, coloquem lá, habilitem um módulo para aparecer data e hora que foi tirada aquela fotografia. Porque, muito provavelmente, a defesa também vai questionar essa fotografia. Então, se você põe lá data e hora, já facilita bastante. É um módulozinho lá no celular, o meu, que é Samsung, Android. Você vai lá, configurações, marca d'água, data e hora. Configurações, marca d'água, data e hora. Da Apple eu não sei, mas é simples. Você mexendo lá na parte de fotografia, você vai conseguir habilitar essa possibilidade. E aí vá para essa diligência já com sua câmera fotográfica pronta. Não sei como é que vocês fazem, cada qual tem uma modelagem de registrar as informações, ou por meio de anotações, ou por meio de tablet, ou meio digital, ou mesmo computador. Cada qual fica à vontade. Empresas fantasmas. Vamos lá. Diligência que eu pedia demais, identificar se uma empresa é fantasma, se ela está estabelecida naquele local ou não. É importantíssimo, antes da diligência, como eu disse, o planejamento. Como é o planejamento? Google. Vai estar lá na notificação, empresa tal. A primeira coisa que eu faria é joga no Google aquela empresa. Eita, empresa tal, vai dar um endereço, provavelmente similar ao que eu estou pedindo para que seja feita a diligência. Eu já daria um Google Street, já Street View, para poder ver se tem informações daquela empresa. Imagem do local, imagem atualizada. Já tinha um panorama daquela rua, mais ou menos, de onde eu ia atuar. Depois do Street View, eu faria uma pesquisa ainda rápida, singela, fontes abertas, o que eu pudesse identificar. Achei o nome dos sócios, dá uma pesquisada para ver quem são os nomes dos sócios também, coloca lá no Google, vê se tem rede social, quando tem rede social já aparece lá no Google, se é aberta a rede social, se é uma pessoa conhecida, se tem amigos em comum com você na rede social. E aí você já vai fazendo aquela triagem, já vai conhecendo o seu alvo, já vai conhecendo aquela empresa. E quando você chega lá, já vai facilitar demais
a execução do ato. Vamos lá. Chegou lá, vamos agora para o momento de cumprimento da diligência. Chegou lá, rua tal, número tal. Você identificou que não tem nenhuma empresa lá, é uma casa. Você acaba a diligência, fotografa a casa e vai-se embora? Não. Tenha calma, vamos fazer um negócio mais detalhado possível. Geralmente as ruas têm aquela plaquinha identificando o nome da rua. É interessantíssimo que você tire uma fotinha daquela placa, identificando o nome daquela rua, para que conste na sua diligência e comprove que você estava na rua tal, no seu relatório. Depois você vai fotografar a casa. Vamos prosseguir na diligência? Bate lá na casa para saber quem está. Bateu. Opa, Ministério Público, tudo bem. Você não vai se, obviamente, expor o que é que você está buscando. Eu estou buscando a empresa tal. Não. Opa, tudo bem, a senhora reside aqui. Eu estava tentando. Inventa uma história base. Aí Bandeira vai nos explicar como é que são as técnicas de inventar uma história base. Mas inventa uma história base. Olha, Bandeira é quem vai dar uma explanaçãozinha. Inventa uma história base. Olha, eu estou aqui no Ministério Público fazendo aqui uma diligência para saber se não for uma rua calçada, se vai ter um calçamento aqui nessa rua. Eu queria saber quanto tempo a senhora mora aqui nessa residência, o senhor. Então mora há 15 anos. Ah, o senhor mora há 15 anos. Já teve alguma empresa aqui por perto? E aí vai colhendo aquelas informações, batendo papo. As pessoas são muito dispostas a conversar. Se elas não souberem seu real interesse. E é isso que é importante. A gente não pode chegar logo dizendo, eu vim aqui procurar uma empresa fantasma. A senhora conhece essa empresa? Não. Jogam uma história cobertura e não obrigatoriamente não se identificando enquanto servidor do Ministério Público. Pode se identificar, pode ir com a roupinha, não tem problema nenhum. Mas outra história, uma história mais palatável. O promotor está fazendo uma ação aqui para ver se calça aqui essas ruas da vizinhança. Não tem problema nenhum inventar essa história base para poder obter a maior quantidade de informações possíveis. É muito importante também coletar impressões de vizinhos. Bate em outra casa, não só naquela casa que seria supostamente a sede, para ver se a gente consegue identificar algum elo daquelas pessoas que ali residem com essa empresa fantasma. Mas de algum vizinho, de um ou outro vizinho, de algum estabelecimento que esteja lá há muito tempo. E uma diligência completa essa para mim. Você tirar a foto da placa da rua, se tiver, lógico, tem cidade do interior, muitas ruas não tem essa plaquinha, mas algumas têm. Foto da fachada da casa, bater, conversar com o morador, colher aquelas informações mais detalhadas daquele morador, colher informações da vizinhança, de algum estabelecimento comercial ali que está há muito tempo. Fantástico. A diligência, para mim, vai estar bem completa. Agora, alguns casos que eles colocam a plaquinha. Eles agora estão, os fraudadores, as pessoas que cometem ilicitudes contra o patrimônio público, estão se aprimorando, estão evoluindo, se reinventando. Sabem que nós estamos batendo incisivamente nessas empresas fantasmas. E alguns estão colocando uma placa modesta numa residência ou num lugar que não tem nada, absolutamente nada. E aí, localizou aquela empresa, sei lá, vamos botar o nome, Pais e Filhos Limitada. Tem lá, eita, tem uma plaquinha bem pequenininha aqui. Fotografa e acabou a diligência? Não. Bate lá. Vamos saber quem está lá, quem trabalha, se tem servidoras, se tem alguma funcionária trabalhando. Vamos saber há quanto tempo essa empresa está aí, com o que é que ela trabalha. Lógico, mais uma vez, você não vai chegar lá, bater. Sou técnico em diligências do Ministério Público, estou procurando uma empresa fantasma. Não, vamos jogar uma história cobertura. Olha, nós estamos fazendo aqui uma ação do Ministério Público de vacinação e queria fazer um levantamento aqui das ruas, das empresas aqui estabelecidas, ou de quantas unidades habitacionais. Tudo bem, a senhora trabalha aqui nessa empresa? Ah, trabalho. Como é seu nome? Fulano de tal, seu documento de identificação, telefone de contato, para eventualmente o Ministério Público entrar em contato. Você já jogou a história de cobertura, já desarmou aquela pessoa. E aí, ela vai falando. Se você, obviamente, chegar, estou procurando uma empresa fantasma, é essa que está aqui na placa, não vai ter êxito a diligência. Então é importantíssimo. E essas histórias de cobertura que eu estou dizendo aqui, não necessariamente você vai chegar lá velado, sem uma roupa do Ministério Público, não se identificar enquanto agente servidor. Não, você pode chegar com a roupa do Ministério Público, se identificar como servidor, mas trazer uma ação mais palatável, mais simples, que o Ministério Público está atuando e que precisa daquelas informações. E aí depois, lógico, depois que vocês angariaram todas essas informações, é importantíssimo que elas sejam
transcritas na certidão ou no relatório. No caso, como atividade de campo, eu aconselho fazer um relatório. Fotografias, detalhamento das pessoas que vocês ouviram, contato telefônico delas com WhatsApp e endereço. Então, é importantíssimo que isso tudo seja transcrito. E a gente, assim, sobretudo quem exerce essa atividade de campo se preocupa muito. Mas eu vou escrever. Não precisa fazer peças extensas, com muitas mensagens. A gente não quer saber se escreve divinamente bem, se trouxe um termo rebuscado. Não. Nós queremos que as mensagens, as percepções que vocês tiveram na execução daquela diligência sejam postas naquele papel. A fotografia é a melhor delas, digo logo. E orações simples, curtinhas, pequenininhas. Conversei com fulano de tal. WhatsApp, endereço, data e hora. Que disse tal. Breno me pergunta se tem problema em gravar a conversa sem que o investigado saiba. Como informação de inteligência, Breno, sem problema nenhum. Pode gravar. Como informação de inteligência. Isso não pode ser transcrito para o procedimento. Mas como informação de inteligência, para que vocês se municiem de informações, tenham mais êxito e depois consigam transcrever tudo para a certidão, eu não vejo problema. A única forma de tornar lista para que nós pudéssemos usar isso como se fosse um depoimento mesmo válido era advertindo-o que ele estava sendo gravado. Mas há uma diferença entre nós podermos usar isso no processo para condenar aquela pessoa e você usar isso como informação de inteligência, apenas para municiar aquela sua certidão, você transcrever, dizer que conversou com ele assim, assado, você tem fé de ofício. Conversei com ele, ele me disse isso, e depois não descarta, lógico, pode até mostrar ao promotor. Isso chama-se informação de inteligência, ela não pode ser submetida ao procedimento, mas é extremamente útil e válida, porque é difícil a gente até gravar tantas informações num momento de diligência desse. Enfim, acho que um ponto dessa de empresas fantasmas, eu acho que a gente conseguiu abordar tudo. Planejamento, coletar informações prévias, informação, como eu disse, é vida. Não deixem de conhecer os alvos para onde vocês vão. Diminui até o risco na atividade funcional de vocês. E na execução, captar todos os detalhes. Vamos passar para outro que a gente se depara com muita frequência. Servidor fantasma. Esse aqui, embora seja até mais simples do que a empresa fantasma, eu acredito que ainda demanda um pouco mais de planejamento. Por quê? Porque você precisa conhecer aquela pessoa. Então, pegou. E verifique se o servidor fulano de tal está trabalha na prefeitura de, sei lá, vamos especificar aqui um exemplo, de Lucena. Aí você pega, no máximo, vai lá, entra no Google, vê o horário de expediente da prefeitura, onde você já sabe, que já entrega notificações lá, vai no horário de expediente sem fazer nenhum planejamento. Chega lá, de cara, fulano de tal tá aqui? Não, que é uma notificação do Ministério Público. Não, tá não, acabou. Então, essa é uma diligência sem planejamento e muito provavelmente inefetiva. Perdão, pessoal, eu vou só votar aqui de empresa fantasma para eu dar um exemplo. Não vou dar ao final, eu dou. Depois de um servidor fantasma, eu dou um exemplo de 2 diligências que foram feitas lá em Patos, muito bem realizadas pelo Dimas, para vocês terem mais ou menos uma dimensão de como é. Mas quando eu acabar aqui em servidor fantasma, eu faço, eu apresento. Então vamos lá. Primeiro, servidor fantasma, o que é que eu faria? Pesquisaria, lógico, é um dado básico, o horário de expediente da repartição. Vamos ver se é um servidor da Câmara. Quais dias a Câmara funciona? Tem municípios que apenas uma vez a cada 15 dias, em um turno específico. Porém, tem servidores comissionados que trabalham de manhã, outros trabalham à tarde. E aí, antes de ir, eu me certificaria por completo. Telefonaria. Olha, lógico que você não vai especificar o nome do servidor. Você vai dizer, Secretaria de Saúde funciona em qual horário? É no mesmo horário da prefeitura? É sim. É nesse horário que está no portal da transparência? É sim. De 8 a 1 da tarde? É. E o setor que trabalha, o setor sei lá, do Fundo Nacional de Saúde, também funciona nesse horário? Você já viu que a servidora fantasma, pelo Sagres, trabalha lá? Sim, senhor, funciona nesse horário. Funciona em mais outro horário? Não, senhor, só nesse horário. Joia, obrigado. Até logo. Depois vai no Google. Joga o nome daquela servidora fantasma. Vê o que ela faz da vida. Se você jogar o nome dela no Google, fonte aberta,
Já vai aparecer se ela tem empresa, qual é a empresa, se ela é sócia de alguém. Já vai aparecer a rede social dela. Se for fechada, você consegue ver se vocês têm amigos em comum. E aí, se você conseguir adentrar na rede social, o melhor dos mundos, porque você já tira uma fotografia, já printa uma fotografia dela e já vai para a diligência com essa fotografia dela. Porque vai ser útil lá na frente, no momento da atividade de campo. É importante também coletar informações do próprio procedimento do MP virtual, sobre os detalhes da diligência e os detalhes do ou da investigada. Captou essa fotografia, pesquisou no Google a vida da pessoa minimamente, pesquisou no MP virtual, agora vamos para a atividade de campo. Isso aqui eu estou dando um exemplo de como eu faria. Cada um pode ter uma estratégia diferente e pode ser até mais exitosa do que a minha, mas eu vou dizer como eu faria para ter um pouco mais de êxito. Chegaria na repartição pública, lógico, vou me identificar enquanto servidor do Ministério Público, porque seria uma história, cobertura muito bem elaborada, você não se identificar enquanto técnico em diligência, me identificava sem problema nenhum, eu sou servidor do Ministério Público, o promotor mandou vir aqui fazer uma inspeção em 2 ambientes aqui de trabalho, não vai dizer que você está procurando uma servidora fantasma. Lógico, todo mundo, infelizmente, a gente tem um silêncio criminoso, as pessoas encobrem os erros dos outros. Tristemente, isso acontece no Brasil. Então, você vai ver que, se você chegar lá na repartição dizendo qual é o objeto da sua diligência, os outros servidores vão tentar encobrir. Não, é porque ela faltou, estava doente, elas mentem, correm o risco de se prejudicar, mas algumas ainda vão mentir, ainda vão esconder, tentando ajudar aquela pessoa. Muitos ali são cargos comissionados, sabem que é uma servidora fantasma vinculada ao prefeito e querem ajudá-la, ou ajudá-lo, que não tem sexo. Montou aquela história cobertura, a gente está vendo aqui, porque a Secretaria de Saúde, o promotor tem um procedimento lá para ver quantos servidores tem temporários, efetivos, e a gente queria saber aqui. Você tem 1000 histórias, eu estou dando aqui um exemplo, mas tem 1000. Se tem muito temporário, se tem pouco efetivo, o pessoal já vai destravar um pouco. Ah, isso é besteira. Ah, o promotor quer saber quantos médicos, qual é a quantidade de servidores, e aí você já jogou a história cobertura. Colhe informações preliminares antes de perguntar por aquele alvo. Qual é o nome de vocês aqui que trabalham aqui nesse local? Todo mundo se identifica, você vai coletando, você já se identificou enquanto servidor do Ministério Público, eles têm que fornecer as informações. Se identifica, nome, quanto tempo você trabalha, você é efetiva, comissionada, não, sou efetiva, quanto tempo você trabalha aqui nessa secretaria? Você vai coletando ali aqueles dados. Vocês exercem atividades fora aqui desse local da repartição? Ou é só aqui? Atividade de vocês, funcional do dia a dia? Não, é só aqui. Vocês, qual é o nome do superior hierárquico de vocês? A quem vocês se reportam quando vão tirar uma dúvida, ou quando vão entregar um documento, ou na atividade diária de vocês? Já vai dizer o nome. Você já vai coletando todas as informações. Isso aí, para a gente, já vai ter 80% do procedimento finalizado. Todos vocês moram aqui na cidade? Vocês vêm, pegam algum transporte coletivo para cá? É um transporte disponibilizado pela prefeitura? Vocês vêm em carro próprio? Não, a gente vem em carro da prefeitura, fulano, cicrano. Ah, tá todo mundo aqui na ativa, tem alguém de férias, tem alguém em licença, tem alguém afastado? Não, tá todo mundo aqui na repartição, todo mundo que trabalha tá aqui, tal. Depois que você fez, coletou todas essas informações. Ah, vocês batem ponto, é eletrônico, é físico? Não, a gente bate e assina ponto, é físico. Onde é que fica o ponto? Ah, o ponto fica ali, em tal canto, com o servidor tal. Ah, tem certeza que fica com ele? Fica, joia. Por último, aí vem a cereja do bolo. E você conhece fulano de tal? Eita! Aí você vê aquele... Você já coletou todas as informações. Eles vão tentar achar uma história. Todo mundo fica em silêncio e deixa um falar. Sempre assim. Se tem 5 na sala, 4 se calam e espera o primeiro. 5 se calam até o primeiro inventar uma história. Se for inventar. Porque tem pessoas dignas que não inventam e dizem a verdade mesmo. Eu nunca vi essa mulher aqui. Aí, se for assim, ótimo. Tá? A diligência está cumprida de maneira exitosa. Mas, sobretudo em câmaras, Câmara de Vereadores é o pior lugar para essa diligência. Porque parece que tem um silêncio, um elo entre eles, que eles combinam de ninguém falar do outro, e tentar proteger ao máximo. Eu tive coisas assim que era visivelmente servidores fantasmas e as pessoas tentavam encobrir. É impressionante. Mas aí, por último, vem a pergunta do investigado. Eita! E aquela pessoa vai ver. Eu estou aqui traçando o pior cenário. A fulana de tal tá. Fulana. Ela já trabalhou aqui? Já trabalhou. E por que ela não está aqui hoje?
Não, ela está de atestado. Ah, está de atestado? Você já tem o nome do superior hierárquico. Quem é o superior hierárquico dela? Não é fulano de tal? Ela apresentou atestado a fulano? Não, não sei. Aí, pronto, você já coletou muita informação. Essa diligência, o tipo da diligência deve ser realizada sem pressa, com calma. Você tem que ir com o tempo, conversar e colher, porque é importantíssimo para nós, promotores de justiça. E não tem como o promotor ir lá na ponta e fazer uma diligência dessa. Seria extremamente inexitosa. Seria extremamente ineficiente, porque ninguém vai dar. A gente chegasse com as nossas indumentárias vestidos como promotor, ninguém vai informar. Mas você com história base dessa bacana, você vai obter muita coisa. E você já está lá com a foto. Lembre-se que eu disse o quê? Vê lá na rede social, pega a fotografia dela, que vai ser valiosa. Na saída, vai lá na recepção. A senhora já viu essa senhora ou esse senhor aqui trabalhando aqui na repartição? Vi não. Vi. Como é o nome dela? Eita, nem me lembro o nome dela. Como é que a senhora já viu? A senhora não sabe numa repartição tão pequena. Vai lá no vigilante, lá fora, que é a pessoa que vê o fluxo, a entrada e a saída das pessoas, da mesma forma. O senhor conhece essa pessoa aqui? Ela trabalha aqui na repartição? Nunca vi. Não sei quem é, não. Ótimo. Coloca isso no teu relatório. Fechou a diligência. Se você conseguir captar todas essas informações, dificilmente o promotor vai ter o êxito frustrado lá na sua investigação. A nossa coleta de provas posterior com oitivas vai ser apenas para confirmar e apenas para ver divergências, antagonismos nos depoimentos das pessoas. Então, tudo ser registrado. Fotografia, o espaço que aquelas pessoas trabalham. É importantíssimo você registrar em fotografias. Por quê? Porque às vezes uma repartição tem um computador, tem um birô, mas tem 5 pessoas lá dentro trabalhando. Como é que as pessoas trabalham lá dentro? Não tem serviço de campo nessa repartição, mas tem 5 lotadas lá dentro. Você tira uma fotografia, só tem um birô e uma cadeira. Como é que pode? Como é que você me explica isso? Então, tudo a gente vai coletando evidências que lá na frente, a gente, com um conjunto de evidências, o Ministério Público vai ter suporte, base informativa para oferecer ou uma ação de improbidade, ou propor uma NPC, ou uma MPP, se verificar a prática criminosa, ou mesmo uma denúncia criminal. Então, a atividade de vocês é uma das mais importantes para o nosso bom êxito. Vocês estão lá na ponta, quem vai, são os olhos e as percepções e as sensações do promotor de justiça, quem vai coletar, captar, trazer tudo isso para dentro do procedimento investigativo. Como eu tinha dito, vocês perguntaram lá no começo para os servidores, e ela assina ponto? Como é o ponto de vocês? É ponto físico, a gente assina todo dia. Vocês deixam para assinar no final do mês ou assina todo dia? Todo dia. Eita, joia! Já sabe como é o nome do servidor que fica responsável do ponto. Acabou, você já perguntou pela servidora ou o servidor que está faltando, que não está lá, que é fantasma, vai lá no lugar do ponto. Plano, o pessoal disse que estava com ponto aí, estou fazendo uma diligência aqui no Ministério Público, você pode me mostrar? A maneira que você pergunta, dificilmente ele vai negar na prefeitura. Agora, lógico, se ele disser, não vou mostrar. Aí você não pode chegar lá, fazer uma busca e apreensão e retirar a força. Mas aí você vai dizer, você não vai mostrar o ponto que você é responsável, fulano. Olha, você está em uma informação importante. Você está querendo negar, omitir do Ministério Público alguma informação desse tipo? A gente só quer ver, não é uma diligência comum aqui. Tá? Pronto, mostrou, tirou fotografia lá do ponto. Para mim, a diligência está encerrada com grande possibilidade de êxito. Praticamente, vocês terão feito aí 80% do trabalho investigativo do promotor de justiça. E a gente vai conseguir o que interessa, que é tirar essa pessoa que não está trabalhando, ela deixar de receber dos cofres públicos e ressarcir o patrimônio público. Eu vou dar 2 exemplos de diligência que eu vi muito bem feitas pelo nosso servidor, como eu disse, Dimas, lá de Patos, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, tanto de empresa fantasma quanto de servidor fantasma. E eu passo para a última diligência e vou franquear a palavra para Paulo Bandeira, para dar uma explanação, a agente de inteligência do GAEP, muito capacitado também nessa parte de inteligência, para dar a percepção dele também. Pronto. Se for um relatório, eu suprimi o nome das pessoas, lógico, para preservá-las, alterei o nome, mas foi um relatório bem executado para mim. Assim, ele conseguiu informações que eu jamais conseguiria pelos métodos convencionais de investigação, sem uma atividade de campo bem realizada, como ele realizou.
Certifico para os devidos fins que, no dia 25 de 5 de 2023, aproximadamente às tal hora, dirigi-me à cidade tal para dar cumprimento ao despacho. Isso aqui era para verificar um gari, servidor fantasma que não trabalhava. Um gari que estava exercendo o cargo de professor em Patos e não trabalhava lá e recebia muito tranquilamente, porque era da base política do prefeito, em outra cidade de Cacimba de Areia. E isso tinha uma indignação dos outros garis que estavam trabalhando por ele, ou por ela. E aí você já sabe, que, pelo procedimento, que tinha uma indignação de outros garis, então você é mais fácil coletar informações dos colegas de trabalho. Você pode até se identificar e dizer qual é o objeto da diligência. Mas, em outros casos, não. Você precisa jogar uma história cobertura. Tudo isso porque a pessoa tem que se municiar de informações prévias. Aí ele foi lá, chegou ao centro da cidade, encontrou um grupo de trabalhadores que exerce a função de gari, os quais não quiseram se identificar. E os indaguei se conhecia a senhora Antônia. E foi dito o seguinte, que a conhecem, que sabem que ela é servidora efetiva do município, que ela não trabalha exercendo a função de gari desde o ano passado. Que colocou um rapaz, eu não tinha essa informação no procedimento, que colocou um rapaz chamado Marco no lugar dela para exercer a função. Que sabem que ela está trabalhando em uma escola no município de Patos, que não sabe informar o nome da escola. Ato contínuo, ele conseguiu localizar a Antônia na cidade. Localizei a senhora Antônia, no seu endereço residencial, qual seja, Rua da Mata, sem número, centro. Após me identificar, ela afirmou o seguinte, que solicitou verbalmente, ninguém solicita verbalmente, uma licença ao gestor do município, que a licença ainda não foi deferida, e não sabe informar quando fez a solicitação, que está exercendo efetivamente a função de gari, que sua carga horária é 30 horas semanais, sendo 6 diárias. Os colegas de trabalho disseram que ela não estava exercendo. Ela disse que estava exercendo. Lógico que ela vai mentir. Que trabalhou ano passado durante 3 meses em uma escola na cidade de Patos, que durante esse período estava de licença e férias. Que seus superiores são Caitício, respectivamente, chefe de gabinete e secretário de administração do município. Na ocasião, perguntei o porquê de não encontrar em pleno exercício da função. E ela disse que não foi trabalhar e levaria falta no dia de hoje. Olha que história tronca. Primeiro ela disse que ia estar de licença, depois que não foi hoje, que ia levar falta. Perguntei se havia trabalhado nos dias anteriores. Inicialmente disse que sim, mas depois disse que já tinha uns dias que não trabalhava como gari. Perguntei se ela assinava o livro de ponto e respondeu afirmativamente. Ele não encerrou a diligência, que já estava bacana, já tinha informações relevantes, mas poderia coletar muito mais. E aí ele prosseguiu. Na sequência, comparecia à sede da prefeitura, a fim de constatar as assinaturas. Mas o servidor responsável pelo livro de ponto dos garis não estava presente. Entretanto, conversei com o secretário de administração, que afirmou que Antônia estava afastada de fato, confirmando que o pedido foi verbal e que foi feito ao chefe de gabinete e gestor do município. Aí já tem legalidade. Não existe pedido de afastamento de fato do servidor sem um documento formal. Isso não existe na administração pública. Ainda em diligência, ela ainda procediu diligência. Encontrei Marcos, que era aquele servidor que ela dividia, que ela passou o trabalho, provavelmente dividia a remuneração. Encontrei Marcos, residente do conjunto habitacional sem número. Marcos disse que exerce a função de gari desde o ano passado e que realmente está no lugar de Antônia. Acabou aqui. Que foi feito um acordo verbal entre ele, Antônia, e aqui ainda tem outro, superior hierárquico, para que trabalhasse como gari, que recebe a quantia de R$600 de Antônia com aval da prefeitura. O resto, provavelmente, Antônia fica para ela. Por fim, recebi de uma senhora, que disse também que era gari na cidade, a informação de que Antônia havia saído de casa às pressas à procura do servidor responsável pelo livro de ponto, a fim de realizar os registros. Entretanto, não consegui constatar o que foi dito. Era o que havia certificado. Diligência, para mim, fantástica. Conseguiu coletar muitas informações que, pelos métodos convencionais, eu notificando, chamando, ele comunica, esse servidor, o Marcos aqui, que falou isso tudo no quente, comunicando, entrando em contato com a prefeitura, que recebeu a notificação do promotor, que vai com o advogado, a chance dele falar alguma coisa, zero. Zero. Provavelmente isso ia ser arquivado por deficiência de provas, deficiência de evidências. E aqui eu consegui o quê? Consegui praticamente coletar todas as informações que eram necessárias para mim. E ainda mais, ele acrescentou esse Marcos, eu não tinha no meu procedimento investigatório. Então agora eu já fui muito mais direcionado. Isso aí nós já muito provavelmente isso vai render uma ação de probidade ou acordo de percepção civil. E aí, como
vocês têm que entender que vocês também são partícipes na construção de uma prefeitura mais íntegra, de um país menos corrupto. E aqui, os parabéns vai para o técnico de diligência Dimas, que fez uma diligência fantástica. Vamos colocar outra dele, outro exemplo que eu vi de empresa fantasma. Empresa fantasma. Essa aqui, investigação também era minha. E aí nessa rua, Passagem, distrito de Passagem, Café do Vento, um distrito, uma rua do tamanho de nada, um canto extremamente pobre, tinha umas 20 empresas lá. Eu não sei como, numa zona rural, que é considerado lá. E, meu Deus, uma zona rural dessa tem essa quantidade de empresas. Eu fiquei curioso. E aí eu acho que várias diligências eu pedia para saber o que danado era isso. E sempre era Rua da Caixa, que aparecia nos órgãos lá, que eu sempre faço uma pesquisa do Pandora. Sempre eu faço a pesquisa do Pandora, antes de colocar na diligência. E aí aparecia Rua da Caixa, empresa tal. Essa Silvacom ganhou, se você colocar aí no Sagres, pega contrato nas prefeituras tudinho. Meu Deus, são mais de R$1 milhão de empenhos. Rua da Caixa, sem nenhum, zona rural, Café do Vento, Passagem. Não tem como uma empresa dessa fatura R$1 milhão das prefeituras ser estabelecida lá. Tem alguma coisa errada. E aí eu pedi para fazer diligência se havia empresa, tirando fotografia da fachada. Geralmente meu despacho é extremamente singelo. E aí os moradores, ele foi lá, se deslocou até o local para dar cumprimento ao despacho. Inicialmente, os moradores explicaram que antigamente existia uma caixa d'água na rua, por isso ela é conhecida Rua da Caixa. E não conhece outra rua com essa qualificação. Então, o nome dela, originário, verdadeiro, não é Rua da Caixa. Ela tem um nome correto, que é Rua Vila Mariana, que ele já identificou para mim, já me trouxe essa informação importante. Na sequência, verificou-se que a empresa Silvacom Construções não está estabelecida naquele logradouro, bem como as pessoas que residem na rua afirmaram desconhecê-la. Seguem as fotos da diligência. Aqui, como eu disse, plaquinha da rua, importantíssimo registrar. Se tiver algum canto que conste o nome da rua, ótimo. Registrar o nome das pessoas que você pensou lá, se for o estabelecimento, o dono do estabelecimento, o telefone dele, o WhatsApp, para a gente posteriormente ratificar aquelas informações. E aqui, lugar onde existia uma caixa d'água, por isso aquela denominação de Rua da Caixa. Ele colocou uma setinha, já coloca ali, e ainda me coloca uma foto da rua completa. Tem condições de aqui ser estabelecida uma empresa que faturou em um ano R$1 milhão? Não tem lógica. Não tem lógica. Então isso aí, para mim, já é um prato cheio. E aí, a última diligência para mim investigatória é ouvir o investigado. Aí eu já vou estar todo municiado, cheio de evidências. Foram duas, falta uma diligência ainda, pessoal. Vou me estender um pouquinho, não sei se vocês já estão cansados. Vamos agora para servidores públicos em obras particulares. Também pegamos com muita frequência. Esse aqui é aquele caso que o prefeito contrata uma construtora de fachada que não tem funcionário nenhum, só para tirar nota fiscal. O serviço de construção é executado pelo próprio corpo de servidores da prefeitura, aquela empresa tira as notas fiscais, os servidores recebem pela prefeitura e do dinheiro lá que ele manda para a construtora, divide prefeito e isso quando, nessa fraude específica, divide entre prefeito e o dono da empresa. O dono da empresa ganha uma mixaria, 10%, 15%, geralmente eles cobram, e o grosso vai para o gestor ou algum agente público responsável nessa fraude. Como identificar essa situação? Volta àquela fase de planejamento, que para mim é mais importante. Nesse caso específico, eu faria um reconhecimento um dia antes, 2 dias antes. Passava lá de carro, se não for muito distante, contratempo, passa lá, já tira algumas fotografias, vê como é que está a execução da obra, vê quem são os pedreiros que estão ali, se tem farda, se não tem farda. Já dá umas fotografadas do carro mesmo, só para fazer o reconhecimento, para ver, identificar mesmo que aquela obra registra já com foto. E aí, chega-se na hora da execução, que é a mais importante. Chega lá, também não vai, obviamente, se apresentar como servidor do Ministério Público, que está aqui e já explanar o objeto da diligência. Nunca. Esconde qual é o objeto, inventa um objeto, cobertura. Ó, a gente está aqui porque essa creche
é uma obra do governo federal, a gente está fazendo levantamento do grau, se já executou toda, se qual é a porcentagem da execução da obra, se vai ser entregue na data. Nunca diga que é verificando se aquelas pessoas são servidores da prefeitura. Tudo bem, eu sou fulano de tal, técnico de diligência do Ministério Público. Qual é o nome de vocês? Cicano, Beltrano, tal, tal, tal. Documento de identificação, vocês têm algum para a gente constar aqui quantos servidores tem nessa obra? Tenho, está aqui meu telefone. Tenho não, está em casa. Mas você me confirma que seu nome é esse, o telefone é esse? Confirme. Quanto tempo estão trabalhando nessa obra? Desde o começo? Desde o começo, a gente está aqui na obra. Quem é o responsável? Tem algum mestre de obra, algum engenheiro que vem aqui, que visita com frequência? Tem. É o secretário de infraestrutura que visita. O secretário de infraestrutura, só ele? Ou vem outra pessoa de fora? Não, é só ele que dá ordem a gente. Joia. E vocês recebem como o pagamento? Dinheiro vivo? Cheque? Pix? Como é? Transferência bancária? Não, a gente recebe um cheque, nome de fulano, geralmente é assim. Eu estou dizendo mais ou menos a fraude, como é lá no sertão. É um cheque no nome de fulano, um cheque de 20 mil, e ele divide aqui para todo mundo. Ele vai no banco, saca, e divide aqui. Quem é o fulano? Esse aqui, ó. Que jóia. Cada um pega 1.300, salário mínimo. É isso mesmo. Quem é o chefe de vocês? O chefe de vocês, quem dá ordem? Quem é que manda aqui na obra? Quem é o tocador? Não é fulano, esse aqui, tocador, mestre de obra. Não, mas quem é o chefe? Quem é que determina fulano? Não, é o secretário, é um servidor público. Vocês trabalham aqui, paga de que hora? Não, a gente paga de manhã até a tarde. Beleza. Depois que você já angariou todas essas informações, você já está bem municiado, já tem o nome completo, aí pergunta, vocês são servidores da prefeitura também? Recebe pela prefeitura? Alguns nem sabem que são servidores da prefeitura. Eles podem até dizer não, sem saber. E geralmente, quando vai para uma obra dessa, eles assinam lá o negócio, colocam na folha da prefeitura, eles nem sabem. E o pagamento é feito, como eu disse a vocês, por intermédio de um cheque, vai constar lá o nome dele, os empenhos, mas você já coletou essas informações. Aí ele vai dizer, alguns poderão dizer, não, somos servidor da prefeitura. Então tá jóia, obrigado, viu? Acabou-se. Diligência para mim também completa. Fotografias, nome das pessoas que estão lá, sempre com essa história cobertura. Se chegar de maneira incisiva, sou fulano, você não vai obter a informação necessária. É usar a criatividade. A função de vocês é extremamente complexa e difícil. É lá na ponta, é do outro lado, é atividade de campo. E mais do que ninguém, esse pessoal do GAECO sabe como é difícil levantar informações, e sobretudo no mundo que a gente vive hoje, um mundo violento, cada qual se cercando aí no seu ciclo privado, ninguém quer passar nenhum número, um contato telefônico, nenhum Pix para se fazer, a gente quer, porque é nosso CPF, a gente não quer compartilhar, nada, nenhum dado. Mas, se você tiver uma história bem feita, se apresentar, na maioria das vezes, pode se apresentar como servidor do Ministério Público, está aqui, roupa, detalhe funcional, eles confiam muito na gente, vão abrir a boca. Mais importante, tudo isso que vocês coletaram, não adianta nada ficar na cabeça de vocês, se vocês não entregarem isso ao promotor de justiça, que vai promover a responsabilização. Então, é importantíssimo que vocês transcrevam isso no relatório, com fotografias, com percepções, com todo o manancial de informações que vocês conseguiram coletar, ou por meio de uma certidão, ou por meio de um relatório. Nessas diligências de campo, eu aconselho fazer relatório. Relatório de diligência, só basta isso. Não se preocupe com linguagem, como eu disse. Mas é porque vai dar muito trabalho que a gente vai ter que escrever muito. Não precisa. A linguagem deve ser simples, direta, oraçõezinha curta. No dia tal hora, a gente pode... Não se preocupem em termos rebuscados, jurídicos. Não se preocupe. A gente só quer que vocês repliquem o que vocês coletaram naquele dia. E aqui, para a gente encerrar, documentando as diligências, como eu disse. E a gente tem muito medo da fase de documentação. Vai ter que escrever, dá um trabalho danado. Não se preocupe com isso, que a gente não, o promotor, pelo menos eu digo eu, não quer um relatório de 4 laudas, que isso não existe. 4 laudas, se for de fotografias, beleza, com oraçõezinhas curtas, tá ótimo para mim. Tá ótimo. Esse negócio de termos muito rebuscados, muita informação desnecessária, não. Só coloca lá o que for mensagem importante para a investigação. Então, é isso, pessoal. Era isso que eu tinha para conversar com vocês. Agradeço a atenção, agradeço a disponibilidade de vocês. Espero ter
colaborado aqui para tirar algumas dúvidas. Eu vou passar, antes de franquear a palavra a vocês, se tem alguma indagação, pode até colocar aqui no chat. Eu vou passar a palavra para Valdomiro Bandeira. Valdomiro Bandeira é um agente de inteligência do GAECO, extremamente capacitado, policial militar, que honra tanto a farda quanto a nossa instituição. Então, várias operações dessas, exitosas do GAECO, que tem uma grande contribuição aqui no nosso estado, tiveram na ponta lá Valdomiro Bandeira, nos ajudando, coletando informações, muito desenrolado com essas histórias dele, cobertura. Passa a palavra para você, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, doutor Davi. Espero que esteja todo mundo me ouvindo, aí me vendo. Inicialmente, agradecer e cumprimentar a todos e a todas, aí na pessoa da nossa subprocuradora, Vasticléa. Agradecer a doutor Davi e a equipe aí do CEAF, né, pelo convite, pela oportunidade, porque não dizer pela responsabilidade de estar falando com um grupo tão seleto e de algo que é tão importante para todos nós dentro da nossa atividade. E parabenizar pela palestra, viu, doutor? O senhor resumiu aí um curso que dura um mês, o senhor resumiu em pouco menos de 1 hora. O que o senhor falou aí é pura inteligência, pura operação de inteligência. Reforçar aqui, eu vou ser bem prático, o que eu vou falar é mais questões de como a gente utiliza tudo isso que o doutor Davi Lopes fala, como a gente utiliza isso na prática. Todos sabem, o GAECO, ele trabalha hoje muito ligado a essa parte de investigação, ligado a tudo que foi falado aí pelo doutor Davi Lopes, questão de funcionário fantasma, desvio de verba pública, né? E, de fato, é extremamente importante essa participação de quem está em campo, essa participação do técnico de diligência, do agente de inteligência, da pessoa que está tendo contato com o que está fora das paredes aí do Ministério Público. É extremamente importante. Isso tem trazido um resultado muito positivo. Então, fazer o planejamento é uma parte extremamente importante. Quanto mais a gente conhece do nosso alvo, melhor para que a gente monte as nossas histórias, melhor para que a gente monte as nossas estratégias, melhor para que a gente sinta como é o alvo, que a gente chama de perfilação. Então, eu traço um perfil do meu alvo antes de sair de casa, antes de ir para a rua, antes de colocar o pé na rua. Então, a gente tentar identificar e conhecer o máximo que puder do nosso alvo. No tocante a histórias cobertura, a história cobertura é uma forma de eu proteger o meu órgão, ou proteger o meu agente, ou proteger o meu objetivo. A gente vive um mundo hoje que é digital. A gente vive um mundo que é muito difícil de se esconder em tempos de hoje. Então, o que a gente consegue fazer com perfeição é esconder o meu objetivo. A maioria dos nossos alvos, eles esperam em algum momento a visita do Ministério Público. Isso daí é claro. Eles estão esperando. As pessoas sabem o que estão fazendo. Não tem mais ninguém bobo nessa história. Então, a maioria sabe o que está fazendo e a maioria sabe que mais cedo ou mais tarde vai receber a visita do Ministério Público, seja de uma forma ou de outra. Então, a nossa função, o nosso objetivo é proteger o que a gente está fazendo lá. E, Bandeira, o que é que você quer dizer com isso? Que a gente tente fazer essas diligências sem alterar a rotina do alvo, que não seja alterada, que a gente vá até o alvo, que a gente consiga a informação que o Ministério Público deseja, que o promotor deseja, seja ela a identificação da pessoa, se de fato aquela pessoa reside ali, se de fato aquela pessoa está em casa no horário que ela devia estar trabalhando, se aquela pessoa tem uma empresa ali que não tem nenhum funcionário, seja qual for o objetivo que o Ministério Público tenha, que a gente consiga trazer essa informação, mas que a gente não altere a rotina do alvo. Ou seja, que o alvo, a partir da nossa visita, ele não fuja, ele não mude a rotina dele, ele continue morando lá, ele continue usando o mesmo número de telefone. E, para isso, é necessário que a gente utilize de histórias coberturas, e as melhores que tem são aquelas que a gente usa com bases reais. Ou seja, quando forem montar, eu vou dar uma dica aqui, quando forem montar uma história cobertura, se utilizem daquilo que vocês dominam. Não tentem inventar histórias montando personagens que você não tem domínio. Aqui nós temos policiais, aqui nós temos técnicos de diligência, aqui nós temos técnicos em informática. Né? Então, quando forem montar uma história, monte com aquilo que você domina, com aquilo que é do seu dia a dia, com aquilo que é da sua vivência. O doutor Davi falou algo que é extremamente importante. Vá lá, se identifique como alguém que trabalha para o Ministério Público. Eu pertenço ao Ministério Público. O importante é que o seu alvo ele não saiba o que é que você está querendo com aquela visita. Né? O uso das notificações, a gente tem percebido que usar uma notificação do Ministério Público tem trazido um resultado muito grande em algumas identificações.
né, para identificar pessoas, né, identificar residências, se as pessoas residem ali, identificar patrimônio. Então, a gente consegue se utilizar muito bem daquilo que é o nosso dia a dia, né, que é entregar a notificação, fazer diligência. A título de casos práticos e reforçando mais uma vez a importância de fazer registros fotográficos, colocar algumas coisas que para a gente às vezes não tem tanta relevância, mas para o promotor e para o Ministério Público vai ter. Eu vou contar algumas histórias aqui que a gente já se deparou, né? E nesses 11 anos que eu já estou aí no Ministério Público, no GAECO, participando do órgão lá de investigação. A gente já teve casos onde a pessoa investigada ela recebia um salário, ela tinha na folha de pagamento um salário de R$ 10.000 de uma prefeitura. E quando a gente foi tentar localizar essa pessoa ela residia em um lixão, só morava numa favela, em uma área que não condizia com a realidade salarial dela, não tinha nada a ver. Então, quando isso foi informado, quando foi feita essa diligência, isso foi informado, pronto, essa pessoa aqui, ela reside numa área extremamente humilde, é uma pessoa pobre, inclusive parte da casa dela é feita de papelão. Então, como é que uma pessoa dessa tem um salário de R$ 10.000 e vive numa condição? E o contrário, a gente também já identificou. Teve pessoas que não tinham nenhum tipo de vínculo empregatício, mas se suspeitava que a pessoa participava de desvio de verba pública, a pessoa sem nenhum vínculo empregatício, sem nenhum tipo de emprego, e quando foi feita uma diligência aí para notificar, essa pessoa foi colocada, essa pessoa foi encontrada em uma residência de alto padrão, onde o aluguel custa cerca de R$ 30.000, o aluguel do imóvel onde a pessoa estava, tinha 5 carros na garagem, tinha moto aquática, tinha muita coisa lá. E essa informação trazida ao Ministério Público, ela foi extremamente importante para configurar, inclusive, a prova. Eu acho que estão me ouvindo, né? A câmera deve voltar aqui agora. Sim, Bandeira. Pronto, a câmera vai voltar aqui. Não tem problema não. Então, a importância de quem está fazendo a diligência relatar aquilo que viu, aquilo que percebeu, a impressão que teve. Né? Muitas vezes a gente ajuda o Ministério Público a constituir uma prova, uma diligência que aparentemente simples, a entrega de uma notificação. De fato, eu fui lá notificar a pessoa, mas percebi que havia um padrão de vida ali que aquela pessoa que merecia ser relatado. Como o doutor Davi muito bem relatou aí, a diligência feita por Dimas. Né? Você coloca lá, a gente foi notificar um empresário e o cara mora numa casa humilde, o cara tem uma moto simples, antiga, tem um carro antigo. Né? E quando o promotor junta com a informação que ele tem, quando ele vai fazer a reunião de informações, ele percebe que é uma pessoa que já recebeu uma fortuna. Então tem algo de errado nessa história. Tem algo de errado nessa história. Alguém que recebeu uma fortuna, mas que o padrão de vida é extremamente humilde. Né? Então, só reforçando, as histórias coberturas, tentem montar histórias coberturas que sejam simples e que usem bases reais. Que aproveitem aquilo que vocês têm, a carga de conhecimento, de experiência, uma profissão, algo que vocês dominam, para montar essa história com o intuito de proteger o objetivo daquela diligência. Né? E para não tomar mais tempo, falando a respeito aqui dos riscos da nossa profissão, recentemente nós fomos convidados pela ESMA, né, a Escola Superior de Magistratura, e nós ministramos lá, acho que já 4 ou 5 cursos para os oficiais de justiça. Vamos dizer assim, profissão semelhante a essa que a gente está tratando aqui, né, doutor Davi? Que é muito semelhante à função deles lá. Exato. Bem semelhante e similar. Praticamente igual. Então, o que a gente tratava lá com eles era a respeito dos riscos da nossa profissão. O agente de diligência, o oficial de justiça, o agente de operações de inteligência, ele é um momento assim crucial, porque é quando a investigação, é quando a operação ela sai de dentro de uma área segura, ela sai de dentro de um ambiente controlado e a gente passa a ir para a rua. O Brasil, historicamente, não é um país seguro, muito pelo contrário, é extremamente violento. Então, só em a gente estar na rua, a gente já está correndo vários riscos. O risco de ser assaltado, né? No caso dos oficiais de justiça, alguns foram agredidos, outros foram mortos, cumprindo uma determinação judicial. Aqui, no estado da Paraíba, a gente tem vários casos também, isso é dentro do próprio Ministério Público. Eu já tive o desprazer de ser sequestrado
trabalhando aqui pelo Ministério Público, né, fazendo diligência pelo Ministério Público. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com relação à nossa proteção pessoal, com relação aos cuidados, em relação à área que a gente vai estar atuando, o cuidado que eu vou ter, a atenção que eu tenho com relação à área onde eu estou, meu deslocamento, seja de carro, de moto, a pé, certo? O cuidado em lidar com quem está do outro lado, sendo abordado, sendo entrevistado, aí pelas nossas ações, certo? Então, para não tomar mais um tempo, mais uma vez parabenizar, viu, doutor Davi, e agradecer a oportunidade aí que o senhor nos deu aqui, e fica aí à inteira disposição para algum questionamento, alguma pergunta, se alguém tiver interesse de fazer algum tipo de questionamento. Eu que agradeço, viu, Bandeira? Antes de franquear a palavra pessoal, o Bandeira sofreu uma situação no exercício funcional, foi sequestrado, me permite até falar. Inclusive, Bandeira tem um livro, eu tenho aqui o livro dele, ó, do lado, você dizer que eu não estou. É um assalto, e se eu reagir, um guia de sobrevivência. Então, ele conhece todos os riscos da atividade funcional, foi sequestrado não pelo exercício funcional, mas durante o exercício funcional. E eu acho que engrandeceu a palestra, Bandeira. Muito obrigado, viu? Pessoal, eu franqueio a palavra a vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida específica de alguma diligência, quiserem complementar aqui as informações, fiquem à vontade. Como eu disse, muito mais que uma palestra, um mini curso, eu pretendo que isso aqui se transforme em uma troca de experiências. Essa daqui eu já respondi do Breno. Se tem problema de gravar a conversa com o investigado, se o investigado sabe, como eu disse, para utilizar como meio de prova, não. Como elemento informativo num processo judicial, não pode. Mas como informação de inteligência, sim, pode e eu até recomendo. Não tem problema nenhum. Se o senhor não me permite, com relação a isso daí, a gente também utiliza esses meios. Né? Eu até recomendo, quem tiver a oportunidade, tiver equipamento para gravar o contato, é bom, porque às vezes o que falta para o Ministério Público, às vezes é uma foto do alvo, às vezes o Ministério Público não tem, não sabe quem é a pessoa, não viu. Então, o conteúdo da conversa ali, às vezes, é interessante, e reforçando o que o doutor Davi disse, a título de consumo interno, a título de inteligência. A título de inteligência. A título de consumo interno. Às vezes o que falta é uma imagem da pessoa, a gente não tem uma imagem dela, e se puder fazer isso daí também tem nos ajudado. Aqui, Tiago botou importante não expor as ferramentas, concordo plenamente, Tiago. Nunca expor as ferramentas, nossas ferramentas de trabalho. O Pandora é uma ferramenta que a gente não pode abrir e dizer o que é que a gente tem acesso, o que não tem acesso, os alvos e as ferramentas que a gente está utilizando também. Vamos ver aqui, Priscila colocou, gravei para me resguardar de um rapaz conhecido na cidade em fazer denúncias contra servidores, distorcendo ou nos acusando de coisas que não fazemos. Perfeito, Priscila, também serve, é um excelente. Aí sim você poderia utilizar como meio de prova. Nesse caso específico, a gravação não seria utilizada apenas como informação de inteligência, mas como meio de prova. Por quê? Porque você estaria se defendendo de uma acusação leviana, injusta. E aí você poderia, inclusive, apresentá-la em juízo. Muito boa iniciativa. Utilizar os meios tecnológicos. A gente tem que utilizar a tecnologia em nosso favor. Esse negócio de dizer, pelos métodos convencionais, pegar uma moto, sair de canto em canto, batendo, sem fazer uma pesquisa, sem utilizar a tecnologia, a gente vai perder muito tempo, muita energia, vai fazer muito esforço e o resultado vai ser desse tamanho. Bota, grava, se for preciso, grava e usa tudo, todas as fontes. Rede social é fantástica. Rede social, uma servidora fantasma, eu já usei o meu de uma rede social, consegui confrontar que ela não estava naquele determinado dia, naquele horário que ela disse que estava no expediente. Eu verifiquei que ele não, tanto o prefeito uma vez, quanto uma servidora lá no estado de Alagoas. Não, você estava aqui na rede social, você colocou aqui no Facebook, você estava em tal canto. E aí são informações relevantíssimas que a gente consegue captar pela internet. Então, pessoal, isso, Alan também, eu nunca chego segurando o papel, deixo um carro na moto. Agradeço. Doutor Carlos? Olhão, Jonas. Doutor Carlos, o que acontece muitas vezes é que a notificação, que eu já peguei diversas notificações que não tem endereço. Por exemplo, eu peguei a notificação, acho que foi retrasada, era um morador de rua que fica na Praia de Tambaú. Aí
é complicado a gente localizar esse notificado, pô. Eu sei, eu compreendo também as dificuldades, Jonas. Também tem muita coisa a ser aprimorada do lado de cada balcão, como eu disse. Tem muita coisa para melhorar. O conselho que eu lhe dou é encurtar essa distância que tem entre promotor e técnico em diligências. Está com dúvida na diligência, precisa de uma informação complementar, consulta o assessor, consulta o promotor. Eu mesmo, meu telefone é aqui aberto. De fato, tenho o maior prazer e satisfação em tirar uma dúvida de um servidor, de um técnico. Consulta, procura saber o horário, como é que ele foi para lá, se ele é usuário de crack, se não é, o que é que tem no procedimento que possa melhorar a execução da sua diligência. Eu acho que é esse. Consulta o promotor. Sou eu. Quer falar? Boa tarde, doutor Carlos. Boa tarde. Algumas dúvidas. Pegando um gancho do que o Jonas falou, muitas das vezes a gente sai para fazer uma diligência e as informações que a gente tem, praticamente, assim, tipo, número de telefone, nenhum número de telefone nos ajuda. A gente consegue todas as informações esmiuçadas e coloca até no relatório, tudo bem direitinho. Muitas das vezes acontece da gente pegar outra notificação para aquela pessoa e vir as informações anteriores. É como se a gente não tivesse conseguido ajudar em nada, com todas as informações esmiuçadas lá, entendeu? É uma falha que, assim, tem que falar com o cartório também, isso eu, que provavelmente o promotor não coloca, não especifica isso no despacho dele. Se você trouxe as informações atualizadas, digamos que o promotor vai pedir novamente a notificação. Então, o cartório que está emitindo essa notificação com as informações ainda originais. Isso acontece demais. Eu já tinha cuidado de ver uma por uma para poder saber quais são as informações. Se eu vejo no Pandora lá, quando eu traz informações, eu coloco tudo que tem lá. E pode ter 10 telefones, eu coloco os 10. Pode ter prefixo fora do estado, eu coloco lá. E vai tentando, vai ter um desses que pega. Tá entendendo? O ideal é que você o pessoal do cartório. Então, minha orientação é conversar com o pessoal do cartório para atualizar esses dados no MP virtual. Certo. Só mais algumas dúvidas, se possível. Pegando o gancho do que o comandante Bandeira falou, sobre a questão da gente fazer uma diligência e chegar no local, a pessoa, por exemplo, como ele disse, né? Ela tem um salário de 10 mil reais, mas não condiz à realidade que ela vive. Quando a gente vai notificar uma pessoa, por exemplo, geralmente é questão de ilícitos tributários, algo desse tipo, ou é questão de empresa mesmo. A gente vai lá, a gente consegue notificar a pessoa em si. Se a gente observar alguma discrepância, pegando o exemplo do que ele falou, é também para relatar isso? Sem dúvida. Sem dúvida. E é extremamente recomendável. Você vai ajudar demais na ponta do exercício funcional. Como eu estou dizendo, a realidade que vocês vivenciam na rua, em atividade de campo, é uma. A realidade que é posta ao Ministério Público, dentro de uma sala, com ar-condicionado, na presença de advogado, na presença no mínimo, um advogado, que geralmente está vindo agora de 2 para cima. É outra, completamente diferente. O depoimento que você vai pegar lá no calor, que você vai certificar que você tem fé de ofício, é um, e o que vai ser prestado é outro, completamente diferente. Eu não tenho como mudar isso. Eu não tenho como ir para campo para poder coletar no quente essas informações. Isso acontece no crime. O crime em flagrante, quando chega lá no flagrante, fala tudo, todos os detalhes do crime lá dentro do delegado. Depois, chega advogado, não sei o quê. Juiz, não foi assim, não. Foi obrigado a assinar isso, procurar. O calor da diligência de campo. E só uma última, a título que o senhor nos oriente. Em caso de uma diligência dessa, que a gente vá, como o senhor especificou, né, fazer um levantamento de campo de empresas fantasmas e servidores fantasmas. Caso aconteça a questão de, por parte de alguém no local, nos tratar assim, de forma ríspida, não querer dar nenhum tipo de informação, de forma agressiva, qual a orientação que o senhor nos dá? Depende do grau de rispidez. Se for um grau de rispidez meramente assim, descortês, não necessita reportar a autoridade policial. Se for um grau que ele chega ao ponto de injuriá-lo ou de desacatá-lo, aí sim, eu acho que ele já
perpetrou um crime, você tem que comunicar à polícia. Mas, é como eu estou dizendo, tem que ver o caso concreto é que vai ditar isso. Depende do grau de descortesia. Mas, rapaz, eu estou aqui exercendo meu trabalho, olha, não é assim não que você atende. É pior para você. Eu vou colocar aqui na minha certidão uma coisa que vai ser contrária. É melhor você esclarecer aqui para o promotor ter as informações que eu estou tendo aqui. Vou botar do meu modo. Você quer? Então, é a forma de você... E tem mais uma. Se você gritar comigo ou me desrespeitar, vou reportar a autoridade policial, você pode ser preso por desacato. Certo? Vamos me tratar com respeito? Viu que eu comunico também o promotor está colocando empecilhos de dificuldade na minha diligência. Você sabe o que é que gera se você colocar empecilhos de dificuldade? Você pode ser processado. Obrigado, doutor. Só para ilustrar o que o senhor estava perguntando, uma das últimas diligências que nós fizemos aqui, a gente foi notificar uma pessoa que estava sendo investigada e o esposo dessa pessoa foi quem veio receber a notificação. Daí, quando essa pessoa chegou, ela chegou em um determinado veículo. E nós colocamos qual foi o veículo que a pessoa chegou. Foi feito o registro fotográfico, aparentemente algo que não tinha nada a ver, né? O cara chegou no veículo, por que botaram o veículo? Posteriormente, o Ministério Público percebeu que aquele veículo era fruto de ilícito. Que aquele veículo era um veículo que estava sendo procurado porque ele tinha sido adquirido de forma ilícita. Então, já ajudou bastante na questão da investigação, né? Coincidência, senhor, talvez responda as duas perguntas. Houve uma tentativa de notificar essa pessoa por WhatsApp. A pessoa se negou a receber. E eu tive que ir na casa dele com uma apoio da Força Policial. Chamou a viatura de raio de patrulhamento para entregar a notificação. Comigo e o pessoal do raio de patrulhamento foi lá, a gente foi na casa da pessoa. A pessoa chegou, quando chegou no veículo, ela disse, não, agora eu recebo a notificação. Aí lá acompanhado da polícia, na frente da polícia ele recebeu, e foi feito o registro lá do carro e se descobriu que o carro era fruto de ilícito. Tudo é um caso concreto, né, Bandeira? Você vê. Eu já pedi isso, é um caso concreto. Uma vez eu notifiquei uma pessoa para a promotoria para prestar depoimento e eu pedi para... Era tarde, não tinha oficial lá no técnico de inteligência, eu pedi para o segurança fotografar a placa do carro, porque o carro era locado à prefeitura. Então, coletar ali naquele ambiente é válido. Obrigado. Boa tarde, doutor Davi. Boa tarde, Dimas. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Doutor, parabenizá-lo pela iniciativa desse mini curso, certo? Dizer que, assim, próximo ano já completa 5 anos que eu e outros colegas que estamos aqui na instituição. A iniciativa do senhor, nesse sentido, foi pioneira, né? É muito bom a gente ter uma orientação, porque a gente vai, no dia a dia, no decorrer da nossa função, adquirindo certa técnica para cumprir essas diligências, né? E dizer para o senhor também que, apesar do período que o senhor passou aqui na promotoria de Patos, no quarto cargo, o senhor já deixou um legado. E a gente passou aí mais esses municípios aqui abrangidos pela promotoria de Patos, e uma situação inusitada que eu passei, inclusive ontem, no supermercado, né, encontrei um dos secretários de uma dessas prefeituras, e quando ele me viu, ele disse assim, olha só, Dimas, o terror das prefeituras. Quer dizer, o Ministério Público esteve mais atuante e com eficiência também, né, nas prefeituras. E, pegando esse pezinho, está até um pouco complicado de cumprir essas diligências, porque cidade pequena, quando você chega, eu costumo cumprir minhas diligências somente com aquela blusa de proteção solar, não vou identificado, já para evitar isso, mas uma pessoa de fora, na cidade pequena, todo mundo já sabe que você não é dali, né? Por uma simples entrega de notificação que seja, todo mundo já fica escaldado ali, é como se todo mundo devesse alguma coisa. Mas é assim mesmo, né? A gente tem que saber lidar, né? Por isso que eu acho que a história cobertura mais interessante para vocês utilizarem é utilizando a própria função do Ministério Público. Só exatamente. Mais leve, mais tranquilo. Aqui é um projeto, Proteja esse Colo, que o Ministério Público está executando aqui na cidade. E eu queria ver aqui nessa unidade de saúde, quantos funcionários tem. Você jogar uma história cobertura do teu exercício funcional, mas fora da área. Exatamente. Não da investigação, uma área mais... Fora do objeto. Muda só o objeto. Eu sei que todo mundo aqui, eles conhecem de longe. Então, pessoal, acho que ninguém mais tem questionamentos. Pessoal, agradeço muito a disponibilidade de vocês por nos escutar aí durante essa 1h30. E só informo que tanto o curso está sendo gravado,
vou falar com o pessoal do CEAF para ser disponibilizado. Se vocês acharem interessante, pelo menos assistir de novo alguns trechos que acho mais importantes, vai estar disponível para vocês. E os slides também. E os slides eu vou disponibilizar, mandar para o pessoal do CEAF e aí compartilhar com vocês. Agradeço demais, tenham todos uma boa tarde e boa sorte aí no exercício funcional. Vocês são muito importantes para a gente, para um Ministério Público eficiente e efetivo.